As fraudes, né? Qual foi o princípio? O princípio foi que os auditores me procurou e perguntou se eu tinha um acesso no DEIC ou qualquer investigação, ou no Águia, qualquer pessoa que podia dar entrada para a investigação, porque estava acontecendo roubo de caixa eletrônico e estava envolvido policiais de alta patente da maçonaria. E que os amigos deles já tinham sofrido atentados, um foi para o Paraguai, fugiu para o Paraguai, e eles começaram a investigação, uma auditoria dentro da Diebold, que é a Procomp, que é a mesma que fabrica os caixas eletrônicos, e descobriu que os programadores do caixa eletrônico estavam fazendo os esquemas para as urnas eletrônicas. Eles conseguiam programar para quem ia ganhar. E aí ele me chamou, os auditores. Não, os auditores. Aí eu procurei o Celso Mano, porque ele ficava com um avião, um helicóptero, dentro do lado do nosso hangar, e ficava dentro do hangar do amigo meu coronel. Ele foi lá no meu hangar, lá no Planavel, viu as urnas eletrônicas e viu o tamanho da bomba que era. E juntava comigo os flashcards, os bugs, os defeitos, como tira e coloca, qual o preço de uma cadeira cativa, quanto custa para as empreiteiras, quanto custa para o narcotráfico, quanto custa colocar um prefeito, senador, deputado, vereador, todas as planilhas, como os empresários entram, por exemplo, vai entrar a Magazine Luiza, que vai receber bilhões de dinheiro fraudulento, ela investe tantos milhões para escolher aonde ela quer as prefeituras. Por isso que eles têm a facilidade para abrir as lojas sem restrição alguma. Né? E aí eu chamei o Celso Mano, nós fizemos uma reunião no hangar do Coronel Walter, que é da aviação do Exército, que era chefe da aviação do Exército, e ele ficou assustado com tantas provas e trampa, meios de colocar um deputado, um senador, um vereador, até presidente, sem o voto da pessoa. Então a pessoa só vai lá fazer um papel de palhaço. Tá? Mas aqui, tem pessoas que têm 45 títulos. Isso eu já provei lá no Ministério Público Federal. E o Celso Mano pegou essas provas e sumiu. O pessoal comenta de pessoas mortas que também votam? Não, é mortas. Inclusive no estado aí, tem mais de 50 mil pessoas mortas que já estavam votando. Os filhos provaram, né? Que foram colocar digital os números do pai, da mãe e do irmão, que já morreram assassinados, de acidente, até no coronavírus aí. E chega lá, o título está válido. Ressuscitado. Então eles usam isso aí. E aí eu passei para o Celso Mano os flashcard, passei para ele as urnas eletrônicas e o que me chamou a atenção nisso, que logo foi numa sexta-feira, foi numa outra semana, mataram os 2 policiais que foram pegar as urnas lá. Caiu aquele helicóptero, lembra que caiu aquele helicóptero? Aquele helicóptero estava com as urnas. Coincidência. Então, essa investigação leva muitas pessoas de alta patente, altas pessoas do governo, da maçonaria, onde é envolvido os Demolei, Rosa Cruz, Rota e Lais Clube. Então divide-se os cargos. Inclusive me convidaram também, depois que eu denunciei isso, para ser diretor do Banco do Brasil, com cargo. Diplomas das faculdades, inclusive o Gilmar Mendes, que implanta esses juízes e embargadores. Por isso que as pessoas perdem os processos. Tem um processo de 20, 30 anos numa empresa, numa assinatura da pessoa, uma canetada você perde. Então, as urnas eletrônicas, irmão, ela é do Foro de São Paulo e das Farc. Quem manda nas urnas eletrônicas é o narcotráfico. Entanto que, quando teve o salvo geral, foi negociado o salvo geral, o Alckmin estava envolvido, o Alexandre de Moraes mandou matar o filho do Alckmin, tá? Negociou com um hacker para hackear a família toda do Michel Temer, e negociaram a entrada dele para ser ministro. Então, todos esses ministros são indicados do crime organizado da China. Quem controla hoje todo o esquema político é o narcotráfico da China. A maçonaria chinesa. Então, as urnas mesmo, todas elas mesmo, ela tem como auditar. Não existe esse negócio de não ser auditável, porque nós pegamos dentro das urnas eletrônicas uma peça que chama EPROM. Esse é o fim
do STF. Se eles, com qualquer auditor, qualquer técnico em TI, ele consegue acessar o EPROM, porque ela guarda aquelas informações infinitas. Então não tem como fraudar sem deixar vestígios. Por isso que é o medo do Alexandre de Moraes entregar os códigos-fonte. Porque até eu, qualquer um de nós aqui, se entregar aquele número, é igual a senha, só entra na sua senha, com a sua senha do banco, se você me der a senha. Tá? Então, aquela, mesmo ela sendo pictografada, mesmo ela sendo com reconhecimento digital e facial, você com código-fonte você consegue adulterar qualquer número de caracteres dentro de uma votação. Então eu consigo colocar 50 mil votos, já ela vai tunada, que chama, urnas tunada, para um prefeito que estava perdendo. Então por isso que ele é sempre feito depois das 17 horas, para não chamar tanta atenção. Isso explica porque pessoas votam em 10 segundos lá. 10 segundos. Não tem, isso aí é onde caiu. Então. O sistema aí a gente derrubou, e aí o Celso Mano cedeu lugar para Haddad em 2012. Ele vendeu por 1 bilhão e 700 milhões. Só a Camargo Correia, a minha empresa, pagou 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Depositado do Banco of America, inclusive a Força Tarefa, o Ministério Público, o José Carlos Guilherme, que é promotor da Força Tarefa, tem todas essas provas aí também. Então ninguém vota em ninguém. O Flávio Bolsonaro, que pegou minhas provas, postou minha revista, ele tem um documento lá, que é um documento do EPROM, que prova que o Celso Mano ganhou com 67% dos votos em São Paulo. Haddad perdeu. Ele estava em 4º lugar, o Haddad, foi para 3º, passou o Alckmin, passou a vagabundinha da Soninha, e aí foi para o 1º lugar. Mas quem ganhou a eleição em São Paulo em 2012 foi o Celso Mano. Em 2014, o Aécio Neves, eu estava no grupo, na Camargo Correia, foi onde eles me excluíram do grupo, mas eu consegui printar, mandei até no nosso grupo lá, que o Aécio Neves ganhou a eleição e vendeu o lugar para Dilma Rousseff também. E o valor? Todas as empresas. Valor? A Camargo gastou também 1 bilhão e 200 milhões. Gastou menos porque a Dilma já estava na presidência e precisava dela de novo. Precisava da reeleição dela. Entendeu? Mas o Michel Temer também está envolvido. O Michel Temer também, ele está envolvido com narcotráfico e com as fraudes eletrônicas. Todos os políticos que foi fraudado, por exemplo, o Bolsonaro ganhou 65% na primeira eleição de 2018 e agora 67% dos votos. Tudo tem como pegar, chama EPROM. Depois qualquer pessoa que ouvir esse áudio pode entrar, acessar o Google e vai ver o que é essa palavra EPROM, que é a caixa de Pandora. Ela guarda todas as informações desde que iniciou a ligação da urna eletrônica. Você ligou, extratou ela, ela teve vida. Então não tem como apagar. Isso é um RG, infinito. É um serial, número infinito, isso mesmo. Por isso que eles guardam o código-fonte. O código-fonte consegue acessar e auditar qualquer urna eletrônica. Por tempo indeterminado fica lá toda a informação. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.